foi o que me mobilizou a fazer esse trabalho, antes até de desenhá-lo. Eu venho numa trajetória de 10 anos fazendo desenvolvimento humano dentro de empresas, bastante focado em liderança e em equipes. Só que com o passar do tempo, eu sempre fui, Rê, muito empreendedora, mesmo estando na empresa. É importante as pessoas entenderem isso. Sim. Você é empreendedor onde quer que você esteja. Não é só à frente do seu próprio negócio. E eu sempre fui bastante empreendedora dentro da empresa. Sempre criei formas novas de trabalhar o desenvolvimento. E chegou um momento para mim, nesses 10 anos, que eu comecei a me sentir assim numa caixa apertada. Sim. Eu pensava assim, nossa, eu gostaria de poder realizar o que eu faço de outras formas que eu compreendo que às vezes dentro da empresa não dá. Ou não é o momento de fazer. Existe um outro planejamento dentro da empresa. Sim. E que às vezes não dá. E eu queria muito poder realizar. Porque eu estava descobrindo muitas coisas. Eu fiz várias pós-graduações na área de comportamento, neurociência, psicologia positiva. Eu falei, nossa, tem tanta coisa incrível aqui. E não dava. Então, isso foi uma das coisas que me mobilizou, que me encorajou a desenhar esse trabalho. E, na hora oportuna, colocar ele no mundo. Estamos iniciando mais um Pod Talk com o nosso quadro maravilhoso do Empreendecast. Eu tô tão feliz com esse projeto, gente. Vocês não têm ideia de quantas pessoas maravilhosas eu tenho recebido aqui, quanto aprendizado eu tenho tido com essas entrevistas. E hoje nós estamos aqui com a Grazi Santos, né? Essa mulher maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer através desse projeto. Então, Verdade. é um projeto que está realmente aproximando pessoas. E estou muito feliz de te receber, Grazi. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rê. Obrigada pela oportunidade. Vai ser maravilhoso poder estar aqui e compartilhar um pouquinho sobre essa jornada do empreendedorismo. E é tão maravilhoso falar sobre empreendedorismo, porque depois que esse bichinho nos morde, ele não solta mais a gente. E ele vai nos direcionando para caminhos novos, né? E eu sei que agora você está passando por um Sim, caminho novo na tua vida, né? Na questão profissional. Vem com sim. essa área, né, de mentoria de desenvolvimento e liderança. Então você vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você começasse falando de você. Quem que é a Grazi Santos? Bom, a Grazi Santos veio de uma cidadezinha bem pequenininha mesmo, de 5.000 habitantes. Eu nasci em Torres, mas eu morei sempre em Paço de Torres. Eu falo isso porque lá, para quem não conhece, é uma cidade, é como se fosse aqui São José e Palhoça, que é uma Sim. rua que separa, lá é um rio. Aham. Então, eu morei em Paço de Torres, uma cidade, quando eu saí de lá, Rê, tinha 5.000 habitantes. Isso é menor do que o bairro que a gente está aqui hoje. Sim. E eu sempre fui muito assim de querer descobrir as coisas. Então, aos 18 anos, eu coloquei na minha mente que eu queria fazer faculdade. E eu fui embora para Araranguá. Fiz faculdade de psicologia em Araranguá e quando eu estava para me formar em Araranguá, surgiu a oportunidade de trabalhar em Florianópolis. E eu vim com a ideia de continuar estudando. Eu sempre amei estudar, o estudo, o conhecimento, ele transformou a minha vida. Eu sou uma grande encorajadora dos estudos, isso para mim é muito importante. E foi assim que eu vim parar aqui há quase 14 anos atrás, faz 13, em janeiro vai fazer 14, e trilhei a minha jornada profissional mesmo aqui na região. Que demais. Então, a Grazi fez psicologia. Isso, Entender mesmo aí sobre os pensamentos os e os comportamentos comportamentos, do ser humano. Que a lindo. mentalidade, isso é algo que sempre me chamou muito a atenção. Uhum. E aí, sua filha mais nova, eu sempre falo isso, sou filha do Antônio Carlos e da Ivete, sua filha mais nova. Então, tem 2 irmãos bem mais velhos que eu. Até esse final de semana estávamos juntos. Sou tia de muitos, Ah, que tem bom. muitos sobrinhos. Eu fui tia por último lá em casa. Eu fui mãe primeiro e tia por Olha último na minha casa. Eu só! sou a filha mais velha. Então, tive, né, esse comprometimento de cuidar mesmo dos irmãos, né? Eu acho que o irmão mais velho sempre tem essa responsabilidade que acaba sendo Aham, incumbida sobre ele mesmo, né? De cuidar dos mais novos. A gente teve uma história complexa ali
infância e adolescência, porque os meus pais separaram, minha mãe foi morar fora do Brasil e tudo mais. Mas foi um momento tão especial também, porque ele fez com que eu me desenvolvesse em relação à minha Sim, liderança. Eu tive que ser líder desde a minha casa, desde a minha pequena infância, de sim, certa forma. E isso foi fazendo com que eu me tornasse uma pessoa mais forte e mais líder aonde quer que eu passasse, né? Eu verdade. lembro da minha mãe falar desde de criança e depois na adolescência que eu sempre estava envolvida nos grupos de grêmio estudantil, isso e aquilo, e tomando decisão aqui e ali para a escola. Então eu sempre me envolvi muito nesse sentido. E aí você acaba aprendendo a se expor Sim. também muito mais, né? Uhum, Leva muito mais pedrada também quando uhum, você se coloca uhum. nessas posições. É verdade. E hoje, o teu trabalho, que é desenvolver lideranças, ou seja, desenvolver Uhum, as pessoas para lidar com isso, que uhum. é estar mais em evidência, levar mais pedrada, porque o líder é o mais cobrado, ele é o Sim, responsabilizado pelo sucesso ou pelo fracasso de uma exatamente. equipe. Então, o peso que isso traz, Uhum, né, em uhum, cima de uhum, todos nós que somos líderes, e eu me uhum. acabo me incluindo nesse grupo, mas é tão importante de ter empresas que pensem nisso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu trabalho, como que você desempenha isso dentro das empresas. Tá. Enquanto você falava, às vezes vem um filme na nossa mente e eu Uhum. até quero dar um pequeno passinho atrás porque eu lembrei de algo assim bem importante que foi o que me mobilizou a fazer esse trabalho, antes até de desenhá-lo. Eu trabalho, venho numa trajetória de 10 anos fazendo desenvolvimento humano dentro de empresas, Uhum. bastante focado em liderança e em equipes. Só que com o passar do tempo, eu sempre fui, Rê, muito empreendedora, mesmo estando na empresa. É importante as pessoas entenderem isso. Sim, Você é empreendedor onde quer que você esteja. Não é só à frente do seu próprio com negócio. certeza. E eu sempre fui bastante empreendedora dentro da empresa. Sempre criei formas novas de trabalhar o desenvolvimento. E chegou um momento para mim, nesses 10 anos, que eu comecei a me sentir assim numa caixa apertada. Sim. Eu pensava assim, nossa, eu gostaria de poder realizar o que eu faço de outras formas que eu compreendo que às vezes dentro da empresa não dá. Uhum. Ou não é o momento de fazer. Existe um outro planejamento dentro da empresa Sim. e que às vezes não dá. E eu queria muito poder realizar porque eu estava descobrindo muitas coisas. Eu fiz várias pós-graduações na área de comportamento, neurociência, psicologia positiva. Eu falei, nossa, tem tanta coisa incrível aqui. Sim. E não dava. Então, isso foi uma das coisas que me mobilizou, que me encorajou a desenhar esse trabalho. E, na hora oportuna, colocar ele no mundo. Porque eu queria poder desenvolver as pessoas de um jeito mais profundo, digamos assim. Quando eu fiz a especialização em psicologia positiva e eu descobri que se nós focarmos nas potencialidades da pessoa, ela dá muito mais resultado do que se você focar em diminuir fraquezas. Sim. Eu falei, eu descobri o mapa do tesouro. Aham. E nas empresas, a maior parte dos trabalhos de desenvolvimento são para minimizar fraquezas. E eu Uhum. não sou contra isso. É importante você aprender como se comunicar, como se posicionar. É Uhum. importante, às vezes, aquilo é um ponto de fraqueza seu. É importante você fazer algo. Mas quando eu descobri que existia uma linha inteira de estudo, de trabalho, de campo de atuação, onde a gente pode descobrir os talentos, as forças da pessoa e fomentar aquilo ali, e ela tem infinitamente mais resultados do que diminuir fraquezas, eu falei, é para lá que eu vou. Uau. Então foi aí, respondendo a sua Uhum. pergunta, Uhum. que eu comecei a desenhar, eu comecei desenhando as mentorias para desenvolvimento de líderes. Por que desenvolvimento de líderes, né, Rê? Muitas pessoas Uhum. perguntam assim, tá, mas liderança é uma coisa que se aprende? Todo dia, toda hora. A gente Né? falou aqui antes sobre a liderança nata, né? Que acaba sendo consequências da vida e tudo mais, mas e eu vou dizer isso também por experiência própria, de que assim, eu tenho muita iniciativa. Então a iniciativa me fez líder nata. Só que a partir do momento que eu tenho a iniciativa, acabou o meu campo de atuação, porque eu sou uma pessoa que não tem acabativa.
Adianta eu ser uma líder que incentiva as pessoas a conquistar algo, chega lá na primeira dificuldade eu desisto? Perfeito. Eu Ótimo. vou trazer, eu vou pegar a minha equipe e eu vou jogar ela no precipício abaixo. Exato. Então, assim, não adianta nada. E existem aquelas pessoas que não têm iniciativa. E aí, por não ter iniciativa, elas acham que elas não são líderes. Mas a partir do momento que começa, Isso. ela flui e ela persiste, ela não desiste, ela chega até o Perfeito. final. Porque existem vários tipos Vários de liderança. tipos de liderança. E também existem lideranças conforme o contexto. Cada contexto exige uma liderança diferente e o momento daquela equipe. Uma equipe mais madura pode ser esse líder que é mais quietinho, às vezes mais consistente. Às vezes uma equipe que está iniciando, precisando desbravar algo, traz um líder com iniciativa. Sim. Então, existem muitas formas. E isso é importante a gente falar para as pessoas entenderem que não há nada de errado com a sua liderança. Se você, de um jeito ou de outro, você pode extrair o melhor dentro daquilo que você é. E é isso que a gente faz dentro da mentoria. Então, sim, você aprende a ser líder. O exemplo que trouxe foi, assim, maravilhoso. Porque... primeira coisa que eu sempre falei, liderança é o maior exercício de autoconhecimento que você pode ter, um dos maiores. Seja liderança na sua casa, no seu trabalho, vamos colocar todos os contextos onde você fica na posição de liderança. É um grande exercício de autoconhecimento, porque você pode ter certeza, Rê. Talvez tu vai poder confirmar isso pela tua experiência. A dificuldade que você tem, às vezes emocional ou de comportamento, vai ter alguém na tua equipe que vai, assim, evidenciar ela bem na tua frente. É verdade. É verdade. Se você tem dificuldade de lidar com conflito, vai aparecer uma pessoa que vai gerar o conflito. Não é assim? Sim, com certeza. Aí você vê aquela pessoa que, cara, nada te abate, você é animada, vai ter alguém na tua equipe que vai te colocar, vai o tempo inteiro tentar colocar todo mundo pra baixo. Por quê? Porque é o jeito que você tem de ponderar, de entender que todas as pessoas no grupo são importantes. O que você só precisa entender é qual é o lugar que você aloca essas aí. pessoas. Exatamente. Então, tudo isso são coisas que você está trazendo que são possíveis de aprender sobre liderança. Sim. Como que eu lido com as minhas emoções? Como que eu consigo lidar com as emoções de um grupo? Os momentos... quando que é momento, como que eu dou uma notícia difícil, por exemplo, quando que é momento de engajar e quando que é momento de situar na realidade. E isso tudo mexe com o nosso autoconhecimento, com as nossas emoções. Tem formas e formas de você fazer que você conquista o engajamento ou o total desengajamento das pessoas. Sim. Então, tem formas, como que eu estruturo um time, como que, depois que estruturou, como é que eu mantenho, como que eu gerencio conflitos, como que eu conduzo conversas difíceis. Tudo isso você pode aprender. E na mentoria, como eu foquei em trazer o centro da mentoria para o desenvolvimento de talentos e pontos fortes, quando eu faço o mapeamento, até é importante colocar isso, eu inicio a mentoria com o mapeamento do teu perfil de comportamento, talentos e pontos fortes. São 3 ferramentas que eu uso. Então, quando eu olho lá, por exemplo, e vejo que a Rê, por exemplo, tem o talento da harmonia, é um dos 32 talentos que tem lá. Vejo que você tem o talento da harmonia, mas você não está usando no dia a dia. O talento da harmonia diz que essa é uma pessoa que tem facilidade de encontrar pontos de concordância em momentos de divergência. Mas se você não sabe isso a teu respeito, você nem tá usando, Sim. a gente já pega esse talento e fala assim, então essa semana nós vamos usar intencionalmente esse talento dessa forma, com esta estratégia. Por isso que a mentoria é o pegar na mão mesmo Sim. e conduzir. Hoje eu não realizo só a mentoria, depois, né, a gente conversa um pouco mais sobre isso, mas a mentoria ela foi a primeira coisa que eu desenvolvi, falando daquela pergunta inicial, onde eu queria poder trabalhar nesse formato, com essa inversão. Ao invés de trabalhar para minimizar fraquezas,
Nós Sim. vamos saber qual é a tua dificuldade, mas o foco é pegar o que você tem de bom e tornar muito melhor. Então, na mentoria, você praticamente faz ali o mapeamento, descobrindo o perfil comportamental, definindo qual Os é os talentos, talentos, o as estilo de forças. conflito, porque existe até o estilo de resolução de conflito, né? Eu fiz um treinamento uma vez na instituição financeira que eu trabalhava, onde ali a gente fazia um mapeamento de qual que era o meu estilo de resolução de Aham, conflito, por exemplo. legal. Eu sou uma pessoa que o meu estilo natural de resolução de conflito é por. Como que fala? Eu perco e você perde, mas a gente entra num acordo. Ou nós dois ganhamos. Mas então eu sou Uhum, muito cooperativa. Eu sou. uhum, O meu estilo de resolução de conflito é uhum. cooperativo. E na minha turma e no meu grupo, tinha pessoas que o estilo de resolução de conflito era impositivo. Faz o que eu tô mandando e é isso. Eu não quero nem ouvir a tua opinião. Existiam as outras pessoas que, pra fugir do. Tem gente que foge do conflito, que nem resolve, só foge do É o que eu conflito. mais vejo. Tem outras pessoas que elas preferem perder. Não, tá, pra Isso. resolver esse conflito, não, então tá bom, faz do seu Uhum, jeito e a gente vê isso depois. E o que eu uhum. quero trazer aqui é que isso é importante dentro da empresa, mas isso é importante dentro da tua casa, isso é importante com a tua Total. família. Eu vejo que hoje as empresas, e principalmente quem tem essa visão de, por exemplo, contratar um trabalho como o seu, Grazi, ele não tá investindo só no trabalho dele, ele tá investindo na vida Nas dele, nas pessoas, pessoas. com certeza. E sabe qual é o feedback um dos que eu mais recebo e que eu mais gosto de receber? É que acontece isso muitas vezes. Os líderes chegam e falam assim, Grazi, você não imagina o bem que isso está fazendo no meu casamento. Uhum, eu acredito. Porque eu acredito muito nisso, porque você é um ser humano, você é uma pessoa. Eu não acredito, Rê, que liderança é uma coisa que você veste a capa às 8 da manhã e tira às 18 horas. Ai, cumpri minha missão, vou para casa. Não é sobre Que isso. consegue separar, porque durante muitos e muitos anos, a gente ouviu, principalmente nós que somos mulheres, eu que fui mãe muito jovem, eu ouvi muito isso nas empresas que eu trabalhei, que era o seguinte, nós pedimos de você profissionalismo, e profissionalismo, na visão deles, era eu esquecer que o meu filho estava doente Isso. em casa e focar 100% em produzir as 8 horas que eu estava ali. Mas, gente, desde quando que isso é possível? É possível uma mãe que tá com o Não, teu filho em casa, não é. doente, chegar na empresa e colocar isso Uhum, ali de pendurado como se fosse um casaco uhum. e sentar na mesa e começar a produzir É, e simplesmente é. esquecer que o filho pode ter voltado à febre ou ele pode Aham. estar em casa. Sim. Não tem Uhum. como. Isso Eu é nunca trabalhei impossível. dessa forma, exatamente. Nunca trabalhei dessa forma, embora essa mentalidade ela operou por muito tempo e ainda tem uns resquícios, Uhum. mas eu nunca trabalhei dessa forma porque eu sempre olhei para o ser humano. E é assim que o trabalho surte grandes efeitos. Então, seja na mentoria ou quando eu vou na empresa dar um treinamento para as equipes, para os líderes, eu foco sempre no ser humano. Então, você adquirindo esse conhecimento, essa nova bagagem, você vai usar isso no seu casamento, na sua família, no seu grupo de amigos. Então, eu recebo muitos feedbacks. Tem um líder agora que eu estou acompanhando, ele falou isso. Nossa, Grazi, os conflitos lá com a minha esposa, tu não sabe o quanto que melhorou. Ah, E acredito você demais. percebe, né, retratando, digamos assim, os comportamentos de uma das partes. Ele percebeu que ele tinha um estilo de comunicação mais impositivo, Uhum. mais dificuldade de dar o braço a torcer, digamos Sim. assim, e o quanto isso acabava fechando portas, porque isso não gera o engajamento na outra parte, você não desperta a cooperação na outra parte. Quando a gente trabalha dentro da mentoria, formas de que ele poderia ser mais aberto e isso despertar cooperação na outra parte, ele testou e deu certo, novo comportamento que está sendo aprendido. Então, sim, se aprende muitas coisas sobre liderança. E foi nesse universo que eu acabei me especializando ao longo do tempo. Mas eu falo que antes de ser uma mentoria de liderança, é uma mentoria de desenvolvimento. Por isso que eu falo mentoria de desenvolvimento e liderança. Porque qualquer profissional, qualquer pessoa que queira se desenvolver para ocupar uma outra posição, às vezes ela não quer ser líder, mas ela quer crescer na empresa, Uhum. ela pode fazer.
Não, e é extremamente importante o autoconhecimento. Eu falo assim, ó, se eu não tivesse tido a oportunidade de trabalhar em empresas que investissem tanto no Sim. desenvolvimento pessoal, gente, empresários, você que tem uma grande equipe e que tá com problema de conflito, problema de produção, Uhum. problema, você não tem que investir em treinamento técnico mais. Eu tenho que te falar essa verdade. É verdade. Eu tenho que te falar isso. Isso. Não é treinamento técnico que a tua equipe Não tá é. precisando. A tua equipe tá precisando de treinamento pessoal. É se conhecer, entender Uhum. qual que é o maior ponto de Uhum. estresse de cada um dessas pessoas. Porque Uhum. senão daqui a pouco você vai estar com todo mundo doente aí trabalhando pra Uhum. você. E gente doente não produz, né, Grazi? Não tem, não Uhum. consegue Uhum. produzir. E tem uma coisa que as pesquisas da Gallup, a Gallup hoje é a maior instituição que trabalha com desenvolvimento de talentos. Ela traz um fato que a gente observa pouco, porque ela fala lá dos colaboradores, digamos, as pessoas desengajadas, mas ela traz um outro conceito que são os desengajados ativos. Uhum. Sim. Que a pessoa desengajada, ela desanimou, talvez ela vai ficar ali fazendo assim, é o que O dá, básico. o O básico, básico. Tô entregando o básico, mínimo pra receber o meu salário. e ok até o dia que essa relação terminar. O desengajado ativo, além de ele estar desengajado, ele quer desengajar outros. Sim. Famosa maçã podre no cesto. E tem muitas. Isso, os, os líderes em si, eles têm que observar muito isso Uhum, nas suas equipes, porque uhum, um desengajado ativo, ele tem o poder de destruir uhum, a sua uhum. equipe. Exato. E aí, onde é que o líder vem para mim com dificuldade? Como que eu gerencio isso? Como que eu converso com essa pessoa? E se ela ficar chateada? E se ela se magoar? E se ela não compreender? Eu recebo todos os dias essas perguntas. E se ela não entender exatamente o que eu devo falar? E se na hora que eu for desligar ela, ela não compreendeu porque ela está sendo desligada? Então a gente pensa que são perguntas simples ou que não, o líder não tem essas dúvidas, mas tem, é um ser humano como Sim. todo mundo. Só que ali entra algo essencial que se chama o papel do líder, eu sempre falo. Existe o papel, então o papel de se posicionar e o papel de decidir, ele é seu. Esse você não pode se eximir. E Sim. muitas vezes as coisas vão crescendo e vai ficando ruim. Tem empresas que eu chego que às vezes é um conflito que basicamente ele não vai ser mais resolvido, a não ser que alguém saia. Eu pego Uhum. casos que já cresceu muito, Sim. porque lá atrás, quando você investigar a história da empresa, lá atrás, desde o início, quando precisou de posicionamento, de regras, de alinhamentos, eles não aconteceram. Sim. E aí hoje chega num ponto tão grande de conflito, como eu tive um caso bem recente mesmo, que chega um ponto que a orientação é se tal pessoa não for desligada, esse conflito ele não no ponto em que ele está, ele não se resolve mais. Ele não tem Ele não outra solução, né? não, porque já enraizou Sim. demais. Então não perdeu o timing das coisas, não perder a hora certa das coisas. E para isso a liderança tem que estar emocionalmente forte, porque dá trabalho. Com certeza dá trabalho. E o líder realmente tem que estar emocionalmente forte para conseguir lidar. Porque, na maioria das vezes, numa demissão, ele não vai entender, gente. Não é por maldade, não. Não vai entender. Ele vai sempre Uhum. colocar a responsabilidade no outro. Porque se você, como líder, já fez de tudo que você pode para poder tentar resgatar essa pessoa e manter. Porque Isso. eu não acredito, porque eu já fui líder durante muito tempo, que alguém demite alguém porque acordou num dia mal. Não. Essa pessoa já vinha fazendo coisas e coisas e Isso. coisas e foi um amontoado de situações. Mas Uhum. para quem tá sendo demitido é como se tivesse acontecido ali naquela hora. Ela quer uma resposta de por que agora? Por que Isso. aqui? Mas às vezes é de tempos. Por que que eu falo muito sobre a importância de feedback, sabe, Grazi? Totalmente. Total. Porque empresas que não têm hábito de feedback tornam o processo de demissão muito mais difícil.
Sim, e até desrespeitoso. Sim. Por quê? Porque a pessoa realmente é demitida e ela pode estar sendo demitida sem entender o que está acontecendo. E a Sim, culpa é do líder que não sim. posicionou ela. Eu sempre falo, não pode ser uma surpresa. Não pode ser. Então tem muitas coisas, né, que são importantes, porque no dia a dia, se a gente for parar para pensar bem, a operação ou tudo que você tem que dar conta, ele te engole. O líder chega às vezes, ai, Sim. mas eu não tive tempo de conversar com a minha equipe, eu não tive tempo de dar feedback, não dei feedback porque não deu tempo. Aí eu sempre falo líder assim, ó. Se você lidera pessoas e você não, você chega para mim e diz que não tem tempo de falar com as pessoas, você tá liderando o quê? Processos. Mas você foi chamado para ser um líder de pessoas. Então tem muitas coisas nesse sentido que podem ser aprendidas. E também faço nas empresas o trabalho de desenvolvimento das equipes, porque muita coisa é trabalho do líder, mas não é tudo também. Uhum. Também tem a parte que a gente trabalha, o engajamento, o entrosamento, a união, Sim. né, das pessoas, para que e isso vai fomentando uma cultura, né? Sim. Isso vai trabalhando uma cultura, empresas que têm essa cultura de desenvolvimento. E quando a gente fala de desenvolver, é importante também falar que não são só empresas grandes que fazem esse trabalho. Hoje eu atendo empresas pequenas também, médias, atendo as grandes, sim, mas atendo pequenas e médias. E nas pequenas e médias, às vezes é o dono daquela empresa que me chama para fazer um trabalho com ele. Uhum. Porque ele já entendeu que ele precisa se desenvolver se ele quiser crescer. Então, assim, ó, Exatamente. olha que virada de chave interessante para você que vai estar nos ouvindo, que é um micro e pequeno empreendedor, que já entendeu que se você se manter do jeito que tá, você não vai crescer, você não vai Uhum. conseguir fluir e nem vai conseguir ser extremamente feliz Uhum. naquilo que você Uhum. faz. Porque quando você entende o teu comportamento, quando você Uhum. entende você, você consegue saber qual é o momento de pisar no acelerador, qual é o momento de dar uma Uhum. pisadinha no freio, qual é o momento de dar mais atenção para minha família, qual é o momento de dar mais atenção para o meu trabalho, porque tudo isso é desenvolvimento pessoal também, né? Muito. Isso que tu trouxe agora, eu tive um líder que eu fiz a mentoria com ele faz o que um mês mais ou menos atrás. E ele é a típica pessoa que ele é tão comprometido, mas tão comprometido que o trabalho começou a invadir todos os horários da vida dele. Então, às vezes era 10 horas da noite, ele estava enviando coisas, porque também ele trabalha com equipes em fuso horário. Então, ele trabalhava no horário do Brasil e depois à noite em horário de outros países. E esse líder se tornou pai recentemente e, de repente, não estava mais tendo tempo para as coisas que ele se dedicou a ter, que é uma família. Uhum. E quando nós fomos fazer a mentoria, desenhamos todo, no primeiro encontro, desenho todo o objetivo do trabalho, o que você quer alcançar com este trabalho, nós fazemos toda essa mensuração. E ele colocou lá uma série de coisas. Deixei assim, primeiro encontro. Quando chegou no segundo encontro, ele falou assim, Grazi, entendi onde está a minha dificuldade. Mas já no segundo encontro, que rápido! Tem gente que demora uns 8 encontros. Mas já ele, sim, eu tenho dificuldade de me posicionar. Porque ele tinha trazido no primeiro encontro que a dificuldade dele era de comunicação. Ele assim, não. A comunicação é uma consequência. A minha dificuldade é de me posicionar. E muitas vezes dizer, não vou trabalhar neste horário. Porque eles, na verdade, eu não tenho obrigação. Mas eu me sinto incomodado porque eu quero entregar tudo e com a máxima perfeição. Só que isso estava custando a saúde dele e a família dele. Então, isso é muito importante, Rê, que nós temos outras esferas de vida. É importante a gente ter uma escala de prioridades, inclusive prioridade para outras áreas da nossa vida, como a nossa saúde, a nossa vida espiritual, outras coisas que a gente ignora, mas isso nos dá alicerce para estar lá no campo de batalha. Sim. Às vezes é um momento com a filha brincando em casa que vai nutrir muito mais, vai te dar alegria, paz no coração para você enfrentar no outro dia as coisas que você precisa e não virando trabalhando todos os dias sem parar. Chega uma hora que esgota e onde
há um risco muito grande, que é sempre o meu olhar até como psicóloga, de burnout, Sim. depressão, que hoje esses índices estão bem, bem, bem altos. E quanto menos investimento no desenvolvimento pessoal das pessoas, mais gente doente a gente vai ver dentro das corporações. Isso é nítido e é claro. Porque se as pessoas não se conhecerem para entender que elas precisam ter um hobby. Gente, todo mundo tem que ter um hobby. Todo É mundo tem que verdade. ter um hobby. Se você não tem, você tem que ter. Não, não importa o que seja. E não tô falando de dinheiro aqui. Não precisa ser um hobby caro. Sim. Mas você tem que ter algo que você faça que te dê prazer, que te tire daquela sensação de estresse Uhum. infinito. Uhum. Agora, se você tá no trabalho, você tá com a sensação de estresse, você chega na tua casa, você não consegue relaxar de novo, novamente sensação de estresse. Você não tem um hobby pra poder, você vai pirar, amigo. Vai pirar o cabeção e Uhum. daqui a pouco você vai estar tendo que tomar remédio pra dormir, depois do remédio pra dormir vem o ansiolítico, e assim é um Sim. ciclo. Depois remédio para ficar acordado, digamos assim. Sim. Então é um Sim. ciclo. E tudo é uma questão de decisão. Eu acho que Uhum. é difícil tomar a decisão de pedir ajuda. Uhum. Você já percebeu quanto que as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda nesse sentido Uhum. emocional? Uhum. As pessoas, elas Tem. só buscam ajuda quando elas estão realmente no Uhum. fundo do poço. Existe a dificuldade, sim, de pedir ajuda, de admitir que não está dando conta, porque ainda é visto como uma fraqueza. E também tem um outro ponto que este eu vivi, que é das pessoas acreditarem que você não está bem. Eu vivi isso de um momento em que eu tive questões emocionais, de estresse mesmo, pós-pandemia, quem não teve, né? E sim, e a empresa não acreditava que aquilo estava acontecendo. E eu falava, mas eu sei o que eu estou sentindo, eu tenho acordado na madrugada passando mal, eu acordo pela manhã passando mal, eu passo mal durante as reuniões de trabalho, só que ninguém sabia porque eu ia pro banheiro. E aí quando eu falei, tô levantando a bandeira aqui, pedindo ajuda, é o meu limite, deu, porque a gente é psicóloga, mas a gente é ser humano. Né? Então isso aconteceu sim comigo. Então existe sim a dificuldade de pedir ajuda, você demora a admitir que você não dá mais conta. Sim. E que isso não te faz fraco ou incapaz. Isso é um processo, é um processo. E o segundo ponto é das pessoas acreditarem, porque muitas vezes, Rê, você está sorrindo por fora e está passando mal por dentro. Sim. A questão emocional, ela tem essa característica. Então, eu acho que um dos benefícios de eu ser uma psicóloga que dá mentoria para líderes é que eu olho para essas coisas. Eu não faço terapia na mentoria. Quando eu identifico que é a questão, eu encaminho. Claro. Mas eu entendo o que está acontecendo nesse sentido. E aí consigo dar os encaminhamentos certos e trabalho as coisas nos lugares certos. Porque é sério e precisa ser falado. E eu digo isso porque, assim, nós brasileiros, isso foi criado. E olha que a gente ainda tem benefício de saúde pública. Mas a gente não foi acostumado a procurar médico, gente. Não fomos. A gente é acostumado a ir na farmácia e comprar um remedinho. Ah, eu tô com dor de cabeça, eu passo na farmácia e compro um remedinho. Eu tô com dor no estômago, eu passo na farmácia e compro um remedinho. Mas eu não paro pra ir no médico. E eu não tô falando de dinheiro aqui. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu trabalhei os últimos 4 anos da minha vida numa instituição financeira em que eu tinha um plano de saúde com 100% de tudo que eu quisesse fazer. Pergunta quantas vezes eu fui no médico. Não fui. Eu fui notar que eu precisava ter ido no médico depois que eu saí, que eu não tinha mais o plano de saúde. Então, assim, isso é um hábito que nós, e eu me incluo nessa fatia grande de pessoas, que precisa aprender que a gente tem que se cuidar, que a gente não é uma máquina, né? E mesmo as máquinas, os parafusos soltam, né? As molinhas quebram. Então a gente não tem como a gente se colocar como um robozinho que acorda todo dia, trabalha incessantemente, aí cuida do filho, cuida do marido, cuida disso, e no outro dia começa tudo de novo. Sim, você precisa ter as coisas que alimentam a tua alma e ver como tudo tem um propósito, eu acredito muito nisso, porque depois que eu tive esse episódio, que foi um burnout que eu tive ano passado, enfim, depois de um processo bem intenso pós-pandemia,
enfim, essa área de desenvolvimento humano nas empresas trabalha muito assim na linha de frente. Depois disso, quando eu comecei a empreender, que eu comecei a minha empresa, como as coisas adquiriram um outro olhar. Então, hoje, minha rotina hoje, antes, qual era a minha rotina antes? Vamos lá, minha rotina antes era assim, acordava o mais em cima da hora possível, porque eu queria dormir tudo que desse. Aí vestia uma roupa correndo, ia tomar café na empresa, porque assim eu não perdia o horário. E chegava lá, já tinha reunião chamando, e eu tomava café, era aquela loucura, e eu achava que isso era ok, tô arrasando. Essa era a vida. Hoje, não negocio, eu não. Isso é importante, a gente ter isso para nós. Eu não negocio mais isso. Hoje eu acordo, nem que seja mais cedo. Tem dias que é 5:30 eu tô acordando, porque é o que eu vou ter tempo de fazer. Eu acordo bem cedo para fazer a minha oração, o meu devocional, leio a Bíblia, tomo o meu café, um bom café, com calma. E eu agradeço hoje todos os dias. Eu falo assim, meu Deus, como é maravilhoso começar o dia em paz. Tu começa o dia pronto para o dia. Eu faço isso, tomo meu café em paz dentro da minha casa, apreciando aquele momento. E às vezes eu acordo, como eu falei, 5:30 para dar conta. Porque às vezes eu tenho um compromisso cedo, 8 horas da manhã, mas eu não boto mais a culpa, como eu fazia antes, no compromisso. O compromisso que é cedo. Se o compromisso é cedo, eu vou acordar mais cedo. Eu vou fazer isso, porque emocionalmente falando, você começa o dia pronta para o seu dia. Você passa para você, para o seu cérebro, a mensagem que você se preparou para começar aquele dia. Não tem como dar errado. Não, nossa, como mudaram os meus dias. Não tem como dar errado. Completamente. E aquela loucura, eu já ouvi esses dias, eu ouvi uma pessoa falar assim, mas isso é porque você não tem marido nem filhos, porque se você tivesse, você não ia conseguir. E eu acredito que isso não é totalmente verdade, embora a rotina seja outra. Porque se fosse assim, todas as pessoas solteiras teriam uma vida maravilhosa. E não tem, E né? todas as pessoas casadas e com filho não teriam. E não é verdade. Não é. E na verdade, tenho amigas que têm filhos e vão cedinho, deixa na escola, vai pra academia, já vai pro trabalho e consegue ter uma rotina. Eu acredito que é uma questão de você ter um propósito, de você saber para quê? Para que eu faço? Para que isso é importante? De você se olhar para além de uma pessoa que só executa milhares de coisas. Com certeza. Você é uma pessoa que tem um propósito, você não tá aqui a passeio, você não veio aqui só para ser uma executora de milhares de tarefas. Existe algo maior, só que no turbilhão você não enxerga o algo maior. E eu não tô aqui falando, né, Rê, de uma visão romântica, que às vezes as pessoas têm, o propósito. Ai, que romântico. Sempre, né? Não é sobre isso. Não é. Mas é inclusive de você começar a olhar áreas da sua vida que precisam de atenção que antes você não enxergava por conta da correria. E assim, a gente tem que entender que a gente tá passando por uma mudança muito grande no processo de trabalho, né? Eu vejo Muito. que na fase ali da Revolução Industrial, a gente teve ali uma ruptura, né, entre como era o trabalho antes, que era o trabalho no campo, para daí o trabalho dentro das indústrias. E agora a gente está novamente passando por uma nova quebra de ciclo. Sim. E eu digo isso e eu quero que vocês parem e observem, principalmente os mais jovens que estão trabalhando nas empresas de vocês. Pare e analisa. Essa pessoa, a motivação dela nunca mais vai ser o dinheiro. Se você estiver achando que você vai manter essa pessoa trabalhando na tua empresa por 14 anos, por 15 anos, por 20 anos, como você fez antes, Exato. somente pelo salário, você esquece, você não vai ter empresa daqui a pouco. Por quê? Porque os jovens, eles não são mais motivados por isso. Porque você tem que entender que dificuldade financeira muito escassa, quem passou foram os nossos pais. A gente nem sabe o que é isso. E a minha mãe fala isso pra mim todos os dias. Ela fala assim, filha, a mãe passou por uma fase com você de pobreza, mas pobreza mesmo, de a gente morar num sítio, não tinha dinheiro para pagar o ônibus que custava R$3 para ir para a cidade. Me lembro um dia que eu tava com você no colo, bebê, tinha 1 aninho e pouquinho, entrou um moço com picolé
e eu não tinha dinheiro pra comprar um picolé, e o picolé era 10 centavos. Até assim, né, Rê? A gente dorme hoje num colchão fofinho, maravilhoso. Na época dos meus pais, não era assim. Não tinha Exatamente. como comprar aquele. Então a gente fala assim, né? O que tu trouxe é muito importante. O Muito. que eles viveram, claro, você pode ter momentos de dificuldade financeira, mas não se compara às dificuldades da época Não se compara. que eles tinham. Nem E se a vida é mais fácil para nós hoje, é porque eles pagaram o preço. Exato. Só que o que eles fizeram para nos trazer até aqui não é o que vai Não é. levar os nossos filhos para o Não. futuro. O que motiva hoje é diferente, só que daí a gente chega dentro da empresa e o que eu ouço é: esses jovens, eles não querem trabalhar. Aham. Eu escuto isso também. Eu escuto Tempo muito inteiro. isso. E eu falo assim: não é verdade. Não é. Porque eu trabalhei com muitos jovens na linha do estágio, então 14, 15 anos, que eram assim sensacionais, fora da curva até para um estagiário que está aprendendo e logo já foram contratados e promovidos. E eu também trabalho com pessoas bem mais velhas que têm muita dificuldade de ajudar o colega, quer fazer só o seu. Então, assim, eu não acredito que os jovens não querem trabalhar, mas eu percebo que há um ponto de diferença entre os jovens em relação à educação que eles recebem em casa. Aqueles que recebem uma educação diferenciada em casa, na empresa eles já entendem como respeitar uma hierarquia. Eles já chegam com outro entendimento Com certeza. que eles estão chegando para aprender, eles são mais cooperativos. Então, eu vejo que não é uma questão de colocar uma geração inteira com carimbo de que esta geração não quer mais trabalhar. Eu vejo que alguns sim, outros não, ok, por essas questões também de educação, mas o que motiva é diferente hoje. Hoje eles se motivam mais por uma causa, por algo que eles possam se engajar, que faça a diferença social e não necessariamente ficar num formato específico de cumprir 8, 9, 10 horas de trabalho por dia e por conta de um salário. Hoje não é só isso, E né? nem só pensando em si próprio. Eu vou dar um exemplo. Eu, Renata, quando eu fiz 18 anos, antes de fazer 18 anos, todo o meu planejamento era para que aos 18 anos eu tivesse dinheiro para fazer a minha habilitação, porque eu queria dirigir. E eu fiz isso. Então, assim, foi muito certinho. 18 anos, virei a chave, já estava trabalhando, me virei nos 30, fiz a minha habilitação, porque eu queria dirigir. Hoje, se eu perguntar, por exemplo, para o meu filho sobre dirigir, ele fala assim: eu vou dirigir para quê se tem Uber? E o que eu quero dizer é o seguinte: a ambição mudou. Isso. Na nossa época, a gente queria conquistar as coisas porque a gente queria ter um celular, a gente queria ter um carro, a gente queria ter essas possibilidades. Para os nossos filhos, isso é tão comum que isso não é motivo de fazer ele ficar preso dentro de uma empresa 8 horas por dia trabalhando. Não é mais motivo. Não é. Exatamente. Então, ele só vai ficar se ele ver ali um motivo muito maior. Ou é realmente a causa, aquela empresa tem uma cultura tão forte. Eu vou dar um exemplo de uma Sim. cultura forte aqui da região. Conhece a WEG? A empresa WEG, eu admiro a WEG. Por quê? Porque eu conheci algumas pessoas que trabalharam lá, alguns diretores comerciais. A gente, né, meu esposo teve a oportunidade de acompanhar eles numa visita lá dentro do museu. Cara, a WEG, ela é uma empresa de muitos, muitos anos. Construiu, né? É uma empresa como que fala? Até esqueci. Ela atua em vários Em vários setores, né? setores, em vários países, tá por aí no mundo afora. E a cultura lá é tão forte que as pessoas entram e elas querem trabalhar lá, não é por causa do salário. É pela diferença que elas estão fazendo no mundo, melhorando a vida das pessoas através de uma máquina de lavar. A WEG, gente, ela transformou a minha vida como dona de casa. Os motores que hoje são usados nas máquinas de lavar que tem na minha casa, que hoje é completamente barato, ou seja, eu posso ter, é por causa de uma empresa como aquela. Exatamente. E eles passam tanto essa cultura que desde Sim. o menor aprendiz até o Todos senhorzinho que sabem. tá lá há 40 anos, eles contam a mesma história. A sabem falar mesma história, coisa. exatamente. Isso é lindo. É lindo. E aí é isso que os empresários têm que entender. Seja você um empresário individual, seja você já em crescente. Isso é muito importante, porque toda empresa grande um dia foi pequena.
muitas um dia foram um MEI. Uhum. Então é importante quem está nos ouvindo, nos assistindo, ter essa mentalidade. Sabe, Rê? E não olhar para o seu negócio, vamos imaginar que seja um MEI. E não olhar para o seu negócio como, eu sou um autônomo. Eu tô aqui, né, eu sou autônomo e isso aqui é o que dá meu ganha-pão, a minha renda. Não, olhe para o seu MEI como um negócio, estruture como um negócio. Isso é visão de liderança. Uma das características da liderança é ter a visão e saber compartilhar a visão. Vide a história que tu trouxe aí da VEG. Sim. Ter a visão e compartilhar a visão. Não adianta só o líder ter e não saber falar sobre esta visão. Então, tenha visão, porque toda empresa grande um dia foi pequena, todo grande empresário um dia foi MEI. Então, olhe para o seu negócio como um negócio, como uma empresa, enxergue ela grande desde já, estruture as áreas. Se eu crescer, para onde é que eu vou? Qual o setor que eu vou fomentar? Se você tá achando que tá difícil estruturar pequeno, se você ficar grande é impossível, é muito difícil. A estrutura, na verdade, você não vai ser grande se você não estruturar. Na verdade, o processo é outro. Não será, Não tem exato. como uma empresa ser grande sem estruturar primeiro. Não tem Então, como. é difícil estruturar, você não sabe como começar. Hoje, nós estamos na era da informação. Nunca foi tão fácil. Nossa, é Sebrae, são mentorias, as associações que tem por aí, a Influ, CDL, enfim, tem tantas formas hoje Sim. de você fazer isso, né? Eu fiz isso no meu negócio, estruturei e eu acabei vendo que hoje eu falo muito da mentoria e dos treinamentos das empresas, mas eu já estruturei para várias outras coisas, porque eu entendi que o meu propósito é educação. Porque fazer desenvolvimento, compartilhar o conhecimento é uma forma de educação. Então, abri um leque de oportunidades. Falei, nossa, quantas coisas. Então, não olhe para o teu negócio como sendo um trabalho autônomo, que é só aquilo ali que vai dar tua renda. Enxergue como uma empresa com potencial. Isso é liderança. Isso é você ter a visão de liderança para o teu negócio, para a tua vida. Eu também falo muito sobre isso. Né? Liderança para a vida. No meu Instagram, inclusive, sabe, Rê, eu falo muito sobre mentalidade. Porque uma mentalidade escassa, por exemplo, tu vai olhar toda a tua realidade assim. Se você começa a transformar a tua mentalidade para enxergar oportunidades, enxergar possibilidades, enxergar abundância, você vai nessa direção. E uma outra coisa muito importante, por isso até que na mentoria, quando eu descobri que é possível mapear talentos e força, eu falei, isso é olhar para abundância. Com certeza. Porque você já tem, só que muitas vezes não está usando adequadamente, né? Então isso é muito importante. Isso que você falou sobre olhar para aquilo que você tem de bom, isso é tão interessante porque a gente está vivendo isso aqui no estúdio agora. Nós temos um sócio, né, um casal de sócios, que é o Gelson e a Luana, e eles já tinham uma empresa antes na área da construção civil. E depois que nós viemos para o estúdio em parceria, agora eles nos convidaram para ser sócios também ali na área da construção civil. Por que disso? Porque ele já é uma empresa estruturada, já tem ali o teu faturamento anual, já estava trabalhando, mas ele sabia que ou ele trazia alguém que fosse o ponto forte do ponto fraco dele, que era a gestão, ou ele não ia crescer, porque ele já bateu todas as cabeças possíveis, ele já gastou todo o dinheiro que ele podia gastar com sistema, com isso, com aquilo. Mas o sistema não funciona sozinho, se não tiver alguém que gosta da parte da gestão para poder ficar alimentando. Isso. Ele chegou na conclusão de que se ele quiser crescer, ele tem que trazer gente que é o ponto fraco, que é o ponto forte do ponto fraco dele, Exatamente. que é a gestão. E não tem, tá tudo bem você ter um sócio, isso é incrível, maravilhoso. São duas pessoas que se unem para poder conquistar algo. E você só vai saber isso se você tiver um conhecimento a seu respeito bom o suficiente. Então é muito importante. Onde são os meus muros baixos? Quais são os meus muros baixos? Porque a tendência é a gente fugir deles. Então, por exemplo, trabalhei com muitos líderes que são pessoas de um coração tremendo, mas fugia de um conflito na hora. E aí você ia lá, quando você ia ver a equipe, tava o pessoal desanimado, o pessoal cada um pro canto. Por quê? Porque o líder, que é aquele que dá o tom, não estava dando mais o tom, porque ele tinha medo de lidar com conflitos. Se você não sabe que essa é uma dificuldade sua, você vai passar trabalho naquilo
a vida toda. Então, ou você busca se desenvolver naquilo ali, ou você busca pessoas que são boas em te complementar. Um exemplo, tem um líder que eu estou fazendo acompanhamento agora, ele falou, Grazi, eu não sou bom com a parte de processos. Eu tenho a visão, eu enxergo lá na frente, eu sei o que tem que fazer, mas quando chega na hora de escrever, não dá para mim. Eu falei, que bom que você sabe disso. Agora você vai contratar uma pessoa, assim que possível, você vai contratar uma pessoa que ela é boa em executar. Uma pessoa que seja o teu braço direito. Você dá a visão, o ritmo, a tocada, e esta pessoa constrói os processos, desenha aqueles procedimentos, tudo bem lindo para você. Ele ficou assim me olhando e falou, sabe que isso faz sentido? Sim, você não precisa ser bom em tudo, mas você só vai saber disso se você se conhecer e admitir. Ele falou, Grazi, eu não sou bom nisso. Olha que maravilhoso. Sim. Tinha um diretor que eu trabalhei muitos anos com ele, falou, Grazi, tem uma coisa que eu não sou bom, planejamento. Quando chega na época do planejamento, me enrolo todo. Eu falei, ok, então 2 coisas que precisamos fazer. Primeiro, que como você é o diretor, noções de planejamento você precisa ter. Então vamos aprender, vamos achar uma mentoria, um curso, e assim foi feito. Mas traga para perto de você pessoas boas em planejamento. Quais gerentes teus são bons em planejamento? Esse e aquele. Engaja, chama para tocar o processo junto com você. Você não precisa. Eu sempre falo isso pro líder. Você não vai ser bom em tudo. Você não precisa ter a pretensão de responder tudo, mas você tem que saber a quem recorrer. Onde buscar? Quem é a pessoa boa no meu financeiro? Quem é a pessoa boa no meu quem é? Se cercar de pessoas boas, isso vai ajudar muito, com certeza. Porque assim, na verdade, eu vejo que o maior talento de um grande líder é enxergar o talento dos outros. E desenvolver isso. E desenvolver isso. Por quê? Porque você vê o talento e às vezes a pessoa não sabe que ela tem. E eu falo isso por mim de novo. Tem uma líder que foi minha gestora durante os últimos 4 anos em que eu trabalhei ali no Cicobi. Mariana, beijo pra você. Você é uma das líderes mais incríveis que eu tive a oportunidade de trabalhar. Pena que eu não consegui trabalhar tão perto. E olha só pra você ver o tanto que ela era maravilhosa. Eu queria ser gerente. Eu botei na minha cabeça, lá no finalzinho do ano de 2021, que eu ia ser gerente. E, enfim, comecei a me desenvolver pra isso, né? E a Mariana, ela foi a minha gestora imediata. Então, ela a cada 30 dias sentava comigo, me dava um feedback, sentava comigo, me dava um feedback. E no final de 6 meses de treinamento, a Mariana me deu um não. Foi o Um não melhor bem não pedagógico. da minha Mari, foi o melhor não da minha vida. Um não bem pedagógico. Foi, de verdade, no dia, foi o não mais dolorido. Fui embora pra casa, chorei um monte, fiquei muito, porque eu tava entregando o máximo que eu podia, porque eu queria muito, mas foi o melhor não, porque realmente ela enxergou que ainda não estava na hora e que ela ia me matar se ela me entregasse aquilo. E isso fez com que todas as minhas outras decisões acontecessem, inclusive a de eu sair de lá. Por quê? Porque depois eu fui. E aí, quando veio a nova gestão, que é a pessoa que tá lá hoje, e que eu tive pouco contato com ela, mas como gestora, eu devia ter ficado 1 ano com ela para poder aprender, porque ela realmente, como gestão, ela era muito eficiente. Exagerada em algumas coisas, mas muito eficiente. Então, eu vi que não era o meu momento. E que aquilo não ia me deixar feliz. Sim. E saber o timing. Eu sempre falo, a coisa certa na hora errada é a coisa errada. Eu vivi muitas situações assim. Eu tinha uma jovem de 20... Acho que na época, quando eu conheci ela, devia ter uns 24, 25 anos. Um talento, assim... inquestionável. Uma trajetória meteórica, assim, rápida, linda, mas realmente rápida porque ela tinha uma capacidade de desenvolvimento, assim, uma flexibilidade de desenvolvimento, assim, surreal. Começou como estagiária, virou analista. Quando ela se tornou analista júnior, ela já queria ser gerente. E realmente, nós enxergávamos que ela se tornaria uma gerente. Porque já víamos que o diamante bruto ali
já tinha muito potencial, Sim. mas na hora errada aquilo ia fechar as portas para ela. Uhum. Na hora errada aquilo ia expor ela em situações que nós sabíamos, Sim. porque cada nível de liderança exige um nível de relacionamento diferente. Sim, é verdade. Nós sabíamos que aquilo ali iria expor ela e poderia, inclusive, ser a ruína dela dentro da empresa, sendo que ela tinha uma carreira linda e todos nós tínhamos que preservar essa carreira. Só que ela não entendia. Ela dizia, eu tô pronta e vocês dizem que eu não estou pronta. E eu admiro muito ela, tenho um carinho, um carinho grande por ela mesmo. E nós fomos acompanhando, e ela ali naquela insatisfação, os nãos pedagógicos, Sim. porque quem já é mais velho na cadeira, quem já tá na frente, já sabe as pedras que vai enfrentar. Aham. E aconteceu que nesta época na empresa não tinha cadeira de supervisão. A pessoa realmente ela ia de um analista sênior ou até pleno para uma gerência. E nesse meio tempo Nossa. criou-se a cadeira de supervisão. Eu falei, agora temos a cadeira desta pessoa. Sim. E eu lembro que eu e o diretor começamos a trabalhar com ela e fomentar o desenvolvimento dela. E ela sentou na cadeira lindamente. Foi maravilhoso. Ela ficou pouquíssimo tempo na cadeira, acho que deu 1 ano. Surgiu a oportunidade que ela queria de gerente, só que era naquela hora. Ainda assim, ela se tornou a gerente mais jovem da empresa inteira, aos 27 anos. Acho que era 27. E conseguiu, assim, grandes feitos. Mas é exatamente isso que você falou, Rê. A coisa certa na hora errada é errado. É, e assim, o que a Mari me disse na época foi o seguinte: Rê, eu não tenho dúvida que você vai chegar, mas o teu modelo de gestão para o que nós precisamos agora não é Não é o esse. modelo correto. E para mim, cara, não vem, tá? Você tá sendo preparado para qualquer cargo, se ouvir um não é gostoso. Não. E Não vai é. entender que modelo é esse, né? Exatamente. E aí criou-se aquele monte de interrogação na minha cabeça sobre questão, tá, mas que modelo é esse? Não, aí veio a nova gerente. Aí quando veio, eu comecei, porque daí vem as comparações, né? Eu comecei a me comparar com ela. Eu falei, não, realmente, se eles queriam que eu fosse desse jeito, eu não sou mesmo. E aí, outras coisas foram acontecendo. Mas eu me lembro também de depois, num outro momento, me encontrar com a Mari, a Mari me falar, olhando nos olhos e falar assim: eu só quero te pedir que você não desiste, Rê. Eu não desisti de você, eu acredito na sua gestão, eu acredito que Isso. você vai chegar, mas aquele não era o momento se eu tivesse feito isso com você, porque assim, a visão de quem está acima de nós, e isso é muito Isso. importante, a visão de quem está acima de nós, ela é uma visão mais à frente, Mais ampla? mais ampla. Por quê? Porque ela tá vendo o cenário daqui 6 meses, ela tava vendo, a Mari, ela estava enxergando o cenário da minha agência Isso. 8 meses depois. Até porque ela tem informações que você Que não eu não tem. tenho. Exatamente. Ela tinha muitas informações que eu não tinha. Exato. Então ela já sabia qual era o cenário dali 8 meses. E ela sabia que eu tinha um ponto fraco que naquele cenário eu não iria suportar. Exatamente. E aí, e ao mesmo tempo que eu olho, eu falo sempre, eu decidi sair por conta do estúdio, por conta da fotografia, muitas coisas aconteceram na minha vida realmente. Mas naquele momento foi a decisão mais assertiva que ela pôde ter comigo. Porque, na verdade, essa foi uma decisão que te protegeu. E às vezes a gente não entende os nãos de proteção. A gente não entende. Aquilo ali foi um não de proteção e não um não de destruição. E o líder precisa ter esse feeling. Tem líderes que não têm esse lado desenvolvedor de pessoas. E eu trabalho para isso, Rê. Porque eu acredito que um líder que não desenvolve outras pessoas, ele está deixando a desejar, ele está deixando uma parte muito importante. Porque quando você, como líder, desenvolve pessoas, você desenvolve pessoas não só para aquela empresa, não só para aquele cargo, você desenvolve para a vida, você deixa uma marca sua na vida de alguém. E quantas vezes você lembrou dela porque essa pessoa te marcou? Eu tive líderes que me marcaram, eu tive uma líder que eu falo, para mim ela era um exemplo de pessoa que consegue equilibrar a firmeza e a doçura. Sim. E isso é muito desafiador. E ela conseguia. Na hora que era para ser firme, ela olhava nos teus olhos, ela te falava a verdade, ela era firme contigo. Doía,
mas na hora que precisava te acolher, te pegar pela mão, ela também pegava. Então, ela estava junto contigo no bom e no ruim. Ela estava contigo. Então, como a gente sentia que ela estava conosco, quando ela pedia algo, nós fazíamos por ela. Sim, com certeza. E isso marcou a minha vida. Então, um bom líder marca a vida das pessoas. Uma coisa que eu sempre falo, Rê, se a pessoa que quer ser líder, vamos supor, quero ser como você Aham. quero me tornar. Se essa pessoa não compreende que liderança é estar a serviço de outras pessoas, não é sua hora de liderar. É isso. Não é mais a hora de. E isso, isso era uma coisa que eu precisei olhar pra mim e eu vou explicar pra vocês por quê. Eu sempre fui uma pessoa que atingi muito os meus números. Eu sempre fui uma pessoa de resultado. Resultado. Me dá uma tarefa que eu vou executar e eu vou conquistar o mais rápido que eu puder. E enquanto esse lugar, e eu estava como gerente de carteira, ou seja, era gerente de negócios, eu estava no lugar certo e eu vinha desempenhando um papel excelente. Por quê? Porque só dependia de mim. Então, se só dependia de mim e eu sou uma fazedora, eu vou lá e faço acontecer. Quando eu saí dessa posição para a posição de coordenadora, que daí eu tinha que. Eu não tinha que fazer mais. Você não executa mais, né? Eu não podia fazer mais. E onde é que estava ainda o meu foco? Eu só tinha mudado de cargo. Isso. Porque acontece muito A nas empresas. mentalidade, ela Aí, demora? demora. Porque eu mudei de cargo de um dia para o outro. Eu fui promovida aqui, no outro dia eu já estava como coordenadora lá no sistema. Mas a minha mentalidade ainda era de gerente de carteira. Eu só vi os problemas que o gerente de carteira via. Eu não conseguia enxergar os problemas que o coordenador precisava Com enxergar. certeza. Que era um olhar muito mais atento, muito Amplo, mais sistêmico. Aham. E aquele atento de preservar os meus gerentes. Depois é que eu fui entender por que eu ganhava tanto não do meu gestor, por exemplo, quando eu levava uma opção de negócio para ele. Porque ele estava enxergando coisas que eu, como gerente de carteira, não estava enxergando. Porque ali eu queria era bater a minha meta. Olha só, qual era eu queria era bater a minha meta, eu queria ajudar o meu cliente a alcançar o que ele queria. E eu olhava os números dele. Se os números eram maquiados ou não, eu não queria nem saber. Mas o meu gestor precisava saber. Porque ele estava cuidando do geral. De algo maior. Não é só emprestar. A minha meta não é emprestar. A minha meta é emprestar e receber. A minha meta como gerente lá da carteira era só emprestar. Eu não queria saber a partir dali. Então, aí você começa a ver as competências diferentes que os cargos vão te dando a partir do momento que você vai crescendo. E isso é extremamente importante. Foi importante para mim. Eu tenho certeza que se hoje eu voltasse para esse mundo corporativo, eu já ia voltar com outra visão. E como a mentalidade ela demora para transicionar, se você não tem essa consciência de que precisa transicionar, porque tem gente que demora para entender que a mentalidade precisa transicionar, você se torna uma coordenadora centralizadora que atropela a tua equipe. Porque a hora que ninguém fizer, que as pessoas não fizerem tão bem quanto você vai lá, mete a mão e faz. Por isso que vamos voltar na frase inicial desse podcast. Precisa aprender a liderar. Você não mais executa, mas você precisa treinar as pessoas, desenvolver as pessoas, influenciar as pessoas para que elas queiram fazer, para que elas tenham a vontade de fazer. E tudo isso é uma transição. Que papo incrível. Vocês acreditam que a gente já tá conversando há 1 hora? É mesmo. Eu nem olhei. Gente, é verdade. Nós já Fiquei estamos sabendo agora. falando e fluiria mais uma tarde toda, né? Mas assim. Porque a gente não gosta de falar. Pouco. A gente fala pouco. Bem pouquinho. Mas assim, como eu fico feliz de ter me conectado contigo, Grazi. Foi um presente nessa tarde. Para mim também. Poder conhecer um pouco de tudo que você faz, do trabalho maravilhoso que você vem desempenhando, um pouquinho da sua história, né? Eu falo que do nada Deus nos conecta com pessoas que pode ser para uma caminhada mais longa. E eu espero que assim seja. Sim, porque eu acredito também que Deus conecta os propósitos e não só pessoas. E esse programa ele veio exatamente para isso, para poder clarear um pouco a visão do empreendedor que ainda está tão perdido. Então, se você empreendedor está passando por essa fase de perdido na sua liderança, quer crescer e não sabe como,
já entendeu que tem algo em você que você Uhum, precisa uhum, conhecer para uhum. avançar, para subir mais um degrau na tua carreira, nos teus negócios, na tua Sim. empresa, eu acho que é uma oportunidade incrível de você conhecer o trabalho da Grazi, né? Fala sobre as suas redes sociais, deixa um recadinho final aí Ai, para que quem bom. tá nos Bom, ouvindo. quero agradecer a oportunidade, foi, assim, maravilhoso, foi um bate-papo, então acaba Uhum. que flui. Sim, vejo muito significado nesse trabalho por todos os resultados que nesses 10 anos eu colho e venho colhendo, então realmente faz a diferença. Quem quiser me acompanhar no Instagram, eu publico muitos vídeos sobre liderança, Uhum. é @Graziana Santos, Graziana com Z, Graziana Santos, underline. Se colocar Graziana Santos já Ele vai vai aparecer. aparecer. No LinkedIn também é Graziana Uhum. Santos. E o recado que eu quero deixar aqui realmente é para que olhe para você, cuide de você, isso é muito importante. Cuide das prioridades da sua vida. Existe empresa, existe família, existe o lado espiritual. É muito importante que você esteja nutrido, alimentado para você ser um excelente líder. Se preocupe em ser um líder que desenvolve as pessoas, que ajuda as pessoas a descobrirem os seus talentos. Eu falo sempre muito sobre isso. Uhum. Né? E conte com ajuda, você não precisa saber fazer tudo sozinho, não sabe quem contratar, não sabe como estruturar, não sabe. Existe ajuda, existe mentoria para isso. Eu faço isso no meu trabalho, outras pessoas também, em outros pontos de negócio. Tem muita mentoria também para negócios hoje em dia, né? Uhum. Então não precisa passar trabalho sozinho, como eu Sim. falo. Conte com a ajuda que vai dar tudo certo. É isso aí, gente. Então, se você assistiu até aqui, se inscreve no canal, compartilha para mais pessoas, para elas poderem conhecer um pouquinho sobre, né, todo esse conhecimento sobre desenvolvimento pessoal e liderança que a gente falou aqui hoje. E manda para todo mundo, gente. É gratuito. Compartilha, Conhecimento tem que ser com compartilhado, né? certeza. Que nós continuemos sendo. é, rio, né? Rio para que flua, né? Todo esse conhecimento na vida de outras pessoas. A gente sabe que fez diferença na nossa vida, né? Foi uma construção, anos dentro das corporações, entendendo como funciona. Então, não é do nada que surgiu todos esses assuntos aqui. São todos baseados em muito estudo, muita dedicação. Então, aproveite esse conteúdo e encaminha para aquelas pessoas que você sabe que precisa. E até o Exatamente. nosso próximo Empreendecast.